E eu falava assim, um dia eu quero ser crente, sem eu ter contato nenhum. Nossa, que bênção. Então eu falo assim que já era um chamado de Deus comigo. Né? Tanto que a palavra fala o quê? Que não somos nós que escolhemos ele, mas ele que nos escolheu. Então eu falo que Deus já me escolheu desde o ventre da minha mãe. E depois de anos, assim, frequentando as igrejas, atendendo as agendas, Deus confirmava isso, né? Por meio dos profetas. Deus usava muitas pessoas falando que me escolheu desde o ventre da minha mãe. E a minha mãe, meu pai nunca teve contato assim com a igreja evangélica, para você ter uma noção. Nossa. E aí o que acontece? A gente mudou nessa rua e 2 casas abaixo mora até hoje a minha mãe de criação, que aí ia entrar a minha mãe de criação na minha vida. Como a minha mãe de criação entrou na minha vida? Ela começou a cuidar da gente. A minha mãe trabalhava e a gente começou a ficar na casa dela. Eu e meu irmão mais pequeno. Né? A gente é de 4 irmãos. Pelos pais biológicos, a gente é de 4 irmãos. E aí a gente começou a ficar na casa da minha mãe, biológica. Aí eu comecei a ter os primeiros contatos com a igreja evangélica. Né? Ela era na época da Deus e Amor. E ela começou a levar a gente, pequeno, para a igreja. E nessa época minha mãe não tinha televisão na casa, porque naquela época os evangélicos não podia, né, ter televisão na casa. Então a gente começou a ser ensinado por ela desde pequena a ler a palavra, a escutar louvores. E eu lembro muito, assim, nítido na minha mente até hoje, vendo a minha mãe assim na igreja chorando, sabe, buscando. Na época ela estava construindo a casa dela e ela pedindo para Deus, né? Na época ela não tinha condições, mas ela cria que Deus poderia fazer. E tipo assim, coisas assim simples, tipo assim, terminar uma calçada, fazer um cômodo a mais e eu via Deus fazendo, Deus provendo. E aí eu comecei a crescer, né? Quando eu tinha uns 7 para 8 anos e meu irmão 4 para 5 anos, a minha mãe se separou do meu pai.